vou tentar ter, vou tentar trabalhar um pouco nestas coisas que estamos agora a fazer para ver se consigo verdadeiramente. Agora, durante a semana, bom, não tenho, não tenho tido assim tanto tempo, mas pronto, tenho certeza que no fim de semana vou ter o tempo todo para tentar recuperar algum tempo perdido. Pronto, agora é um pouco mais fácil depois de ter aqui algumas explicações e lembranças de métodos que eu já não utilizava há muito tempo, há muitos anos, e que pronto, Apesar de você não estudar há muito tempo isso aí, eu percebi que você estava lembrando bem das coisas, foi bem interessante. Então, eu acho que com um pouquinho mais de estudo vai dar tudo certo. Sim, mas isto é uma coisa muito básica, mas depois o problema vai ser que vai ser necessário um nível bastante alto. É verdade. Acredite em mim. Isso sem Acredite em dúvida. mim. Eu até achei bem difícil, comparado com os exemplos, aquela questão que a gente resolveu da aula passada, né? Mas vamos fazer mais daquela lista hoje, com certeza. Vamos tentar terminar as equações de primeira ordem hoje e começar com a teoria de segunda ordem, pelo menos, tá? Sim, era isso certo. Que eu gostava. Então tá. É que ainda na primeira ordem você pode até ver que tem 23 páginas, porque ainda tem um conteúdo um pouco pesado em primeira ordem. Então vamos ver se a gente consegue terminar com ele. De toda forma, vamos relembrar aqui que equações de primeira ordem, elas têm uma derivada e se ela é linear, essa aqui, por exemplo, não é de primeira ordem, porque ela não é linear, tem um quadrado aqui nela. Isso. E que mais que a gente pode ver aqui? Aqui são já de primeira ordem, porque temos uma função normal, uma derivada, uma coisa que não depende de y e multiplica ela, pode ser homogêneo ou não, se tiver ou não o termo aqui do outro lado que não contempla nenhuma função y multiplicando. A gente resolveu os dois tipos, a homogênea e a não homogênea. O caso homogêneo é o mais fácil, supostamente, né? Que você só precisa isolar, fazer o que a gente chama de separação de variáveis. Sim. Então, de um lado, perceba aqui, ó, de um lado aqui vai ficar, bem, aqui não exatamente, né? Mas o que vai acontecer? Esse dt vai para o outro lado multiplicando esse t. Então vai ficar só dy e y aqui e só os t's aqui. É a chamada separação de variáveis. Normalmente a gente consegue fazer isso no caso homogêneo. No caso não homogêneo, a gente precisa fazer a multiplicação por algum termo e esse termo a gente chama de fator integrante. Tem toda uma teoria por trás dele. Na prática, a gente tem que fazer para encontrar o fator integrante, é sempre a integral, sempre e elevado à integral daquilo que multiplica o y, e depois isso será multiplicado dos dois lados da equação diferencial para que possamos escrever o lado esquerdo como uma regra do produto. A regra do produto sempre, 100% das vezes, do produto fatorial pela função. O lado direito vai ficar a parte não homogênea vezes o fator integrante. Fator integrante, se eu falei outra coisa, me ignore. E daí você integra dos dois lados aqui e já era. Pronto, você tem a resposta. Muito bem, vamos fazer um exercíciozinho dessas aqui. Opa, aqui já é de segunda ordem, não de primeira ordem. Beleza. Ó, essa função aqui, eu vou fazer a C. Nossa, mas essa D é muito feia. Vou tentar fazer a D, então. Ela é muito feia, essa D. Olha essa solução. Mas eu vou tentar fazer a D e depois você tenta fazer a C com a minha ajuda, claro. Vamos lá. Ok. Vou colocar ela para resolver aqui. Só um segundo. Beleza. Feito. Então, nós temos uma equaçãozinha aqui que, apesar de eu ter me assustado, ela não me parece tão feia agora que eu dei uma breve pensada. Vamos lá. Nós temos deixa eu dar um aumento aqui, porque senão fica ruim de digitar. Não, escrever. Vai ficar 1 mais t ao quadrado do... Quando eu estou trabalhando com equações diferenciais, eu não gosto de deixar o linha, né?
gosto de deixar os diferenciais, porque eventualmente eles serão desenvolvidos. Então, dy dx igual a 1 mais y ao quadrado. Agora, eu vou fazer... Opa, eu chamei de x, mas é t aqui, né? A gente faz por costume, né? Costume. Agora, o que a gente pode fazer? Tem alguma ideia de como começar a desenvolver essa conta aqui? Bom, eu iria dizer para separar, mas para separar é difícil separar isto. Não. Olha só. A gente pode passar esse cara para o lado esquerdo. Né? Veja, a questão é que parece difícil, mas quando a gente nota que esse cara aqui está multiplicado por 1, não fica tão difícil. Eu vou passar só essa parte aqui para o outro lado. Então, vai ficar 1 mais y ao quadrado aqui. E do outro lado vai ficar a mesma coisa. O dt vai para o outro lado multiplicando 1. Então, dt sobre 1 mais t quadrado. Esse padrão a gente viu na aula passada, né? Era o arco tangente, né? Era o arco tangente essa resposta, essa integral. Aqui vai dar arco tangente, aqui também vai dar arco tangente. Era a integral 17 da tabela de integrais. Então, se eu não estou enganado, fica arco tangente de y igual a arco tangente de t mais c. Eu acho que é isso. Mas eu vou conferir lá na tabela. E vou trazer a resposta da tabela aqui para você. Só um segundo. É isso aí, era 17, só errei o número. É 16, na verdade. Como nós temos uma integral desse estilo, onde o a é um número, né, deixa eu pôr aqui embaixo, onde o a é um número, o nosso número é 1. Então, 1 ao quadrado é 1, tá tudo certo. Vai ficar simplesmente desse jeito mesmo. Agora, o que acontece, né? Ele falou sobre uma sugestão que eu não estou vendo como utilizar no momento. Tangente de A menos B. Bem, isso aqui é um fato de uma relação trigonométrica, mas como utilizar isso? Bem, eu posso fazer o seguinte aqui, nessa minha solução. Eu posso deixar o C sozinho. Só que eu não sei se isso seria tão interessante. Mas eu posso deixar o C sozinho. Por quê? Porque eu quero isolar o Y, né? A conta só acaba quando eu isolo o Y. Então aqui a gente tem que fazer alguma artimanha trigonométrica para isolar o Y. E muito provavelmente ela está associada com a relação trigonométrica dada acima. Por quê? Porque agora, se eu parar para pensar assim de uma forma tanto direta, eu posso dizer, olha só, eu posso dizer que arco tangente de y é A. E que arco tangente de t é B. E nessa, eu aplico tangente dos dois lados. Agora eu vou fazer o seguinte, esse passo é um pouco complexo, tá? Então, se tu tiver qualquer dúvida, fala. Eu vou aplicar arco tangente dos dois lados dessa expressão aqui. Desculpa, vou aplicar tangente dos dois lados. O arco tangente já está ali. Vou aplicar tangente, função tangente dos dois lados. Então, eu vou fazer um baita de um parênteses aqui. Vou fazer de verde para mostrar aqui. É outra conta, né? Tangente aqui e tangente aqui. Então, como qualquer função na matemática, a gente pode fazer isso, aplicar uma função dos dois lados que mantém a igualdade. Agora, eu posso utilizar essa relação, porque se eu vejo arco tangente de y como A e arco tangente de t como B, então meu lado esquerdo vai ficar igual a isso aqui. Tudo bem até aí? Uhum. Então, ótimo. Vai ficar tangente de A. Então, a tangente do arco tangente de y é y.
Agora vai ficar menos tangente de B. Então, menos a tangente do arco tangente de T, que é T. Tangente do arco tangente é o próprio argumento. São funções inversas. Agora, ali embaixo, 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Então, é 1 mais y vezes t. Ótimo. Igual a tangente de C. Só que a tangente de C, ela é um número. Então, É não dá pra... capa. Pode chamar de K, exatamente. Isso aí, boa ideia. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Novamente, nosso objetivo é isolar o y. Acredito que seja possível isolar o y aqui. Vamos fazer a conta. Vamos deixar de ser uma fração, ou seja, passar esse cara para cá multiplicando. Vai ficar igual a K, que multiplica 1 mais YT. Agora eu vou fazer umas álgebras bem infantis aqui, mas peço paciência. Então, por quê? Porque senão eu erro. Vai ficar Y menos T igual a K mais KYT. Vamos passar para um lado tudo que tem Y, para o outro que não tem. Então vai ficar Y menos KYT igual a K mais T. Agora eu posso isolar o Y. Se eu deixar o Y em evidência, aqui, nesse lado esquerdo, vai ficar 1 menos KT igual a K mais T. E, finalmente, eu posso, então, deixar o Y sozinho, que é o que nós queremos. Vai ficar K mais T sobre 1 menos KT. Pronto. Chegamos na resposta. Então, essa aqui já envolve um nível de álgebra bem maior, né? Mas tudo baseou-se na separação de variáveis. Beleza? É, ok. Ok. Bom, era difícil sem aquela forma de Isso. saber. As relações trigonométricas, elas são, nossa, extensas. Eu poderia até dizer que são infinitas. Então, o teu professor estava já querendo um objetivo, já querendo uma resposta específica. Não tem como a gente, sabe, previamente saber qual relação trigonométrica vai ter que usar, porque são tantas, né? Naquela apostila de cálculo que eu te mandei de novo, na segunda página, tem cerca de 10 ou 15 relações trigonométricas. Aquelas lá são as mais importantes. Tá? Essa aqui, ela surge de uma daquelas. Essa aqui, ela surge de uma daquelas. Por sinal, ela surge de uma relação da seno de A mais B e cosseno de A mais B. Só que essas relações, elas são difíceis de lembrar, né? Então, infelizmente, vai ficar da caridade do teu professor passar isso na hora da prova. Sim, vem com a prática um pouco. Pode ser. Mas vou te dizer que eu tenho uns 15 anos de prática e não lembrava dessa relação aqui, tá? Eu acho que eu ia deixar desse jeito mesmo, ou ia perder um pouquinho de tempo para chegar na resposta. Mas beleza, chegamos pelo menos. Vamos lá. Agora, vamos fazer junto. Vamos fazer juntos a C, que tal? A C, ok. Isso. Bem, eu prezo para que você me dê as ideias, tá? A gente só vai desenvolvendo juntos aqui. E aí, como resolver uma conta dessa? Primeira coisa que a gente tem que notar é de primeira ordem, beleza. Ela é homogênea? Não. Não. Bem, a gente escreve então ela de um jeito que, putz, pior que ela não é nem linear, né? Porque tem um y ao quadrado aqui. Então a gente não aprendeu como é que faz a C ainda. Erro meu, desculpe. Vamos fazer a B então. A B a gente aprendeu como é que faz. E a gente não fez ontem. Realmente essa aí a gente vai ter que aprender hoje ainda como é que resolve. Beleza, essa aqui, como que a gente começa então? Bom, ela é homogénea. Ela é homogénea. Bom, vou substituir o
dy dt. Isso. A gente pode passar aquele termo para o outro lado também, né? Bom, agora posso passar o menos y, ficar dy sobre menos y igual a cosseno de t dt. Vou falar que é melhor deixar y aqui e o sinal de menos aqui. Ok. Só uma questão de facilidade. Beleza. Agora, como já está separado, só integrar, né? Não tem mais nada que a gente precise fazer. Esse cara, qual que é a integral desse carinha aqui? Preciso de ver, é o linha sobre u, né? É o LN. Isso. Logaritmo natural de y. Para ser bem preciso, vamos deixar dentro do módulo. E a integral de cosseno? Deixa-me só refletir. É menos seno. A integral de cosseno é o inverso, desculpe. Tu estava a fazer a derivada, peço desculpa. Isso. Normal, essa confusão é normal. Isso aí. O sinal de menos, né? Bem, a integral de cosseno é o seno, só que como tem o sinal de menos, fica menos seno. Isso aí. E agora, nós queremos uma função y em função de t, não algo do gênero aí. Como é que a gente faz para transformar isso aí em uma y? Exponencial. Exponencial dos dois lados, exatamente. Então, a hora que nós aplicamos a exponencial dos dois lados aqui, né? Então, vou até pôr um parênteses para não causar confusões. Aqui vai sobrar y. Como é um y em módulo, eu tiro o módulo daqui e coloco mais ou menos a minha função. É o que a gente faz, por exemplo, quando tem equações de circunferência. Então, pronto. Aqui, o que vai acontecer? 1 menos seno de t mais c. Só que esse mais c eu posso tirar daqui e colocar ele como uma constante que multiplica o t pela propriedade de potência, né? Potências de base iguais, soma dos expoentes. Isso. Pronto, resolvido. Então a gente está fera já em homogêneo. Eu queria pegar uma não homogênea, só que na tua lista não tem não homogêneas. Portanto, eu vou pegar dos exemplos mesmo. Quer fazer algum exemplo rapidinho? Vou pegar uma sequência já naquela parte mais difícil lá das equações não lineares. Então, deixa eu pegar uma não homogênea gente boa aqui. Esta aqui é interessante. Se bem que essa aqui a gente já fez ontem. Vamos pegar uma outra aqui. Essa aqui. Não, essa aqui a gente já fez ontem também. Opa, vamos pegar a outra aqui. Já achei uma boa. Just a second. Aqui, essa aqui é boa. Estou trazendo lá. Muito bem. Então, por que ela não é homogênea? Porque tem o 3 sobre t quadrado. Isso, ou seja, tem um termo que não está multiplicado por y. É isso. Poderia ser só um número. Mas é 3 sobre t quadrado. Só 3, sim. Isso. Então tá. Como é que a gente começa a resolver isso aí, então? Diria que esta tem que ser com o fator integrante. Exato. Portanto, tem que ser por aquela forma do fator integrante. K exponencial do integral de AT, que é 1 sobre t ao quadrado. No nosso caso, 1 sobre t ao quadrado, exatamente. Agora tem que resolver aquela integral ali. Você sabe a solução dela? É uma integral de polinômio, né? Vamos lá ver, deixa-me raciocinar um segundinho.
Sem problema. Se eu tiver aquela diquinha. Quando a gente tem uma potência embaixo, a gente pode jogar lá para cima trocando o sinal. Ah, sim, ok. Portanto... Desculpa. Tem levantado menos 1 sobre menos 1. Vai ficar, então, t elevado a menos 1 sobre menos 1, exatamente. Então, em outras palavras, o nosso fator integrante é menos 1 sobre t. Uma forma mais bonitinha. O princípio é isso. Agora, como é que vai ficar aqui? A gente vai reescrever a nossa equação. Então. Uma vez que a gente encontrou o fator integrante, a gente não precisa mais pensar na equação diferencial do jeito que ela está, mas sim da seguinte forma. Uma derivada do fator integrante vezes a função, vezes y, igual ao lado direito multiplicado pelo fator integrante, ou seja, menos 3 sobre t ao cubo. É um fato. Uma vez que tu encontra o fator integrante, é isso que vai acontecer. O lado direito vai ser sempre a multiplicação do fator esquerdo, vai ser sempre a multiplicação do fator integrante pela função. Do lado direito, o que já estava do lado direito, vezes... E tem que tomar um cuidado com o seguinte. A gente só começa a conta do fator integrante quando não há nada multiplicando dy. dy tem que estar sozinho. Se tivesse um número, qualquer coisa ali com dy, a gente teria que dividi-lo dos dois lados da equação. Então, aqui vai ficar simplesmente menos y sobre t igual à integral desse cara. A integral desse cara, bem, eu jogo o t ao cubo para cima, fica t elevado a menos 3. Então, a integral é t elevado a menos 2 sobre menos 2. Certo? Integral do polinômio. Integral do polinômio. Olha demais. Muito bem. Então, estamos próximos de finalizar a conta. Bem, tem menos aqui, a gente pode ignorar o sinal. Vamos deixar o y sozinho. Menos t, que multiplica 3 meios de t na menos 2, mais c. Então, isso aqui pode ser dito como uma solução. Solução, né? Beleza? Ok. Ok, então, qualquer dúvida, pode falar, tá? Sim, sim. Vamos voltando para o arquivo para ver as outras equaçõezinhas ali. As equações não lineares. As equações não lineares são um problema para resolver. Então, é isso. Bem, as equações separáveis a gente já trabalhou, né? Eu não sei porque ele ensinou essa técnica depois. Se ela é mais fácil. Então a gente vai até pular aqui. Boa parte vai ser pulado. A menos que eu esteja perdendo alguma coisa aqui, mas acho que não. Não, tá tudo certo. Beleza, agora sim. Equações exatas e redutíveis a exatas. Ai, ai, ai. Aqui é complicado. Porque esse conteúdo ele é importante para uma outra parte das matérias que você me passou. A parte do que a gente chama de cálculo vetorial. Porque aqui vai ter e equações diferenciais parciais também. Aqui vai ter o princípio da compreensão das parciais, que é o fato de você ter uma equação diferencial estendida, assim, ó, veja. Ela, de certa forma, ela está estendida, porque tu consegue multiplicar esse dt aqui. O problema é que agora a gente vai ter uma situação onde as funções que multiplicam os diferenciais, elas não dependem apenas de um parâmetro. Elas podem depender ao mesmo tempo de t e de y. Mas isso causa um problema. Porque nem sempre é possível que a equação que tu está vendo exista na realidade.
Ela pode ser um erro de escrita. Então, tu vai ter que encontrar, fazer técnicas para descobrir se aquela equação pode ser resolvida. Se ela puder ser resolvida de primeira, beleza. Se não, você vai ter que encontrar novamente um fator integrante para resolver. Só que aqui, para encontrar o fator integrante, é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, as formas que nós conseguimos resolver de equações mais complexas até agora, as não homogêneas, foi desse jeito, supostamente. Agora a gente vai ter o caso que eu te falei. Uma função que depende de x, de t e de y ao mesmo tempo, uma que multiplica o diferencial também. Beleza. Daí, o que acontece? Eu não gosto do jeito que está sendo apresentado aqui, mas vamos seguir do jeito que o professor passa, porque provavelmente é do jeito que ele cobra. Então vamos lá. Eu gosto de escrever de outro jeito as equações exatas, mas vamos lá. Ele implica o seguinte, ó, ele diz que essa equação aqui pode ser comparada com esta. Só dá uma comparação. Okay? Por meio dessa lógica aqui que nós já viemos trabalhando nas outras questões ali, a lógica da equação homogênea. Então, fazendo essa comparação, a gente tem o seguinte. A gente pode afirmar que se essa equação ela é resolvível, se ela é possível de ser resolvida, existe uma função φ que, quando derivado por t, fica igual a m, e essa mesma função φ, quando derivada por y, fica igual a n. Isso lembra muito as regras de cálculo 2 que a gente aprende, né? As regras das derivadas parciais lá de cálculo 2. Não tem um momento lá em cálculo 2 que a gente faz a matriz hessiana para encontrar o ponto de máximo ou de mínimo de uma função, onde a gente tem aquelas derivadas cruzadas. Essas derivadas cruzadas, elas aparecem naturalmente quando a gente está fazendo derivadas. Aqui é uma consequência disso. Então, se existe uma função que respeita essa ordem aqui, é necessário que este termo, que não está multiplicado pelo diferencial, surja da derivada em t e o que está surja de uma derivada em y. Então, se isso ocorrer, se isso ocorrer, beleza, a gente tem uma conta que é possível resolver. Isso que está escrito aqui. Nem sempre acontece. Isso tem que acontecer para que a gente possa resolver a conta. Agora. Nesse caso é exata. Isso. Exato. Bem, na verdade, exata tem que ter um detalhe a mais. Ela pode ser resolvida pelas técnicas de equação exata, vamos dizer assim. Agora, sim. Para ser exata, ela tem que resolver essa ordem aqui, ó. Olha só. O mesmo m e o n que nós tratamos aqui em cima, que eram frutos da derivada de uma função pelo diferencial, agora eles têm que ser iguais. A derivada do m em y tem que ser igual à derivada do n em t. Isso é um fato matemático, é a chamada regra de Leibniz. Aqui o teu professor ele já está levando em conta que tu lembra bem de cálculo 2, né? Mas o que acontece lá em cálculo 2, como eu estava falando agora há pouco? Se a gente tem uma função de várias variáveis, e a gente, digamos, que derive primeiro em x, e depois essa derivada que a gente acabou de fazer em x, derivar em y, obrigatoriamente, sempre, 100% das vezes no cálculo 2, se você fizer na ordem contrária, ou seja, derivar primeiro em y e depois em x, você chega na mesma resposta. A ordem não importa para uma função que realmente existe. Se tu quiser fazer, pode testar qualquer função que tu imaginar aqui. Sei lá, x² vezes y ao quadrado, ou vezes y, normal. Se tu derivar isso primeiro em x, vai dar 2xy, depois em y, vai dar 2x. Se derivar primeiro em y, vai dar x². E depois deriva em x, vai dar 2x. Pronto. As derivadas são sempre iguais, independente da ordem. Certo. E aqui está o grande ponto. Se você provar que a equação diferencial que você está trabalhando, ou seja, o m e o n lá, respeitar esta regra aqui, aí sim você tem uma equação exata. Então, sendo exata, você não vai precisar fazer um monte de detalhes para poder resolver a conta. Você vai meio que direto para a resolução. Então, vamos ver um exemplo aqui. Esta aqui, por exemplo. Então, este é o nosso M, esse é o nosso N. Eu peço desculpa, vou ter que pedir
Um minutinho, espera. Sempre essa, sempre essa. Alô? Olá, Estou? voltemos então. Sim. Desculpa, se de vez em quando tiver que pedir assim de repente, já sabe que tenho que atender um telefonema. Se for assim, peço desculpa mesmo pela minha falta de respeito, mas quando eu pedir assim rápido, é, é porque tem que ser mesmo agora, senão estou tramado. Mas Sem espero problema, que não sem problema. aconteça mais que uma ou duas vezes, no máximo. Mas pronto. Sem problemas. Trabalhar em casa, estudar em casa é assim mesmo. Vai por mim, É eu isso. estou fazendo isso há 2 anos já, eu já sei como é que é. Pois, é mesmo isso. Beleza, sem problema. Bom, então estávamos a falar, ok, aqui neste exemplo, Isso. Lembrando que então tem que seguir uma série de regras do cálculo, que são regras autoevidentes. Mas, claro, a gente não vai pensar isso toda vez que aparecer uma função para a gente. A gente simplesmente vai seguir um algoritmo, uma receita de bolo. ok, Vamos fazer um passo a passo, perceber se é exato ou não, e daí fazer a resolução da conta. Então, por exemplo, aqui nós temos uma equação diferencial que está do jeitinho de exatas. Veja que eu não posso simplesmente fazer separação de variáveis. Por quê? Porque aqui, de fato, é impossível isolar tudo de um lado y, tudo do outro lado t. É impossível. Por quê? Né? Porque a gente tem aqui a sominha dos termos. Então não dá para quebrar essa sominha. A gente vai ter que usar a técnica de equação exata, como estamos vendo ali. Primeiro passo. Olhemos para o que é o m é isso, e o n, que multiplica o diferencial, é isso. Legal. Então, beleza. Agora, é uma equação exata? A gente vê se é exata se a derivada do m em relação ao y for igual à derivada do n em relação a t. A derivada daquele termo que não está multiplicando o diferencial tem que ser sempre em relação a y. E aqui a gente nota que é.
Então, sim, a função que gerou essa equação diferencial respeita a regra de Leibniz. Ela é uma função de verdade, não é uma conjectura feita da cabeça de alguém ali que escreveu errado no papel. Então, Ok. sim, uma vez que ela é exata, nós podemos encontrar, então, a função que gera aquela equação diferencial. Pois, como eu lhe falei na aula passada, quando nós estamos querendo resolver uma equação diferencial, nós estamos buscando uma função. A função que gerou isso aqui. Qual é o y de t, em outras palavras. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, se é uma equação diferencial, então significa que o m e o n foram gerados de uma mesma função. Eles são derivadas de uma mesma função φ. O m é φ t e o n é φ de y. Beleza. Então, isso é bom por quê? Porque agora eu meio que quebrei a minha equação diferencial. Eu tenho uma parte com uma derivada, né, o m está relacionado a essa derivada de t, e o n está relacionado à derivada de y. Então, a ideia é eu fazer o seguinte, como esse φ é o mesmo aqui, é a mesma função para os dois, só que por meio de derivadas parciais diferentes eu cheguei em expressões diferentes, o que eu tenho que fazer é integrar. Eu vou pegar esse cara aqui e integrar junto com essa expressão. Ele integrou as duas. Normalmente a gente faz de outro jeito aqui, mas tudo bem, integra as duas. Porque daí fica até mais interessante de fazer a comparação, olha só. Eu integrei φ, então achei para o primeiro, né, para o m. Quando eu integrei m, eu integro em t. Então, a hora que eu integro isso aqui em t, vai aparecer o quê? Bem, o y é constante quando eu estou integrando em t. Então, por isso que vai ficar 3ty. Uhum. Esse cara aqui, ele permanece como está quando a gente integra em t. Então, permanece, exponencial é assim. Agora, o que é esse carinha aqui? Bem, veja, nós estamos fazendo a integral por meio de uma derivada parcial. Não é uma derivada total. Então, o fato dela ser uma derivada parcial esconde elementos que ela Depende de derivou. Y. Que depende de y, Pois. exatamente. Que ela derivou e sumiu, né? Porque apesar do y ser uma função, existe e tal, quando a gente está fazendo uma derivada parcial, ele é considerado constante. Isso Então, aparece. por isso que ele aparece aqui. Então, tu tem que lembrar assim, ó, foi de uma derivada parcial, por isso tem que ter o termo em y. Isso aí. E o mesmo para o outro, né? Só que vai aparecer o termo em t. Legal. Agora, o que a gente faz? Nós podemos comparar as duas funções, né? Então, o que a gente olha? Olha só. Quando eu olho para a minha φ de cima, eu vejo que existe um termo de t que não está na φ de baixo. O que tem na φ de baixo é um termo genérico. Logo, o f de 2 é o próprio na t. Uhum, certo. E o f de 1 é o próprio seno de y, pela mesma lógica. É o termo de y que está na φ que eu não estou vendo. Então, por isso que a resposta é essa, mais uma constante arbitrária. Sempre tem que ter a constante arbitrária. Uhum. Isso, pronto. Então, a solução é isso aí. Normalmente, equações exatas não nos permitem isolar o y. É assim. Não tem o que fazer. Uhum. Então, a nossa solução sempre fica na forma implícita mesmo. Beleza? Então, tá. Certo. Então, vamos lá. Agora vamos fazer passo a passo eu e tu aqui, hein? Vamos fazer esse exemplinho passo a passo. Deixa eu jogar no Paint. Depois a gente pode comparar lá como o foi feito ali no slide. Ok. Então, novamente, né? Esse é o nosso M. E esse é o N. Certo. Vamos ver se a derivada de M parcial em Y é igual a N parcial em T. Ok. Qual que é a derivada em Y aqui? Você sabe me dizer? Desculpa. Em derivada em Y. Tudo que não é Y ali, você pode considerar constante. Certo.
Então é 2y. Bom, Isso aqui tudo é como se fosse um número. Então, como em números multiplicados a gente não mexe, uma derivada, pronto. Ficou só mexemos, só derivamos ok. em y Nossa quadrado. Senhora. Normal. Não vou dizer comentários. Não é normal, mas. Mas bom. Mas para quem não faz há bastante tempo, eu estava dando aula para um rapaz que ele começou a trabalhar em negócios, assim, em administração, de bolsa de valor, essas coisas. Ele tinha estudado isso também há um tempo e alguma coisa causava muita confusão nele na hora de fazer derivada parcial. Deve ser porque a gente escuta muito que tem que derivar as letras, mas aqui tu não deriva, né? Tu tem que deixar ela. Então, ok. questão de um costume. Bom, agora a aí, derivada em T aqui, como é que fica? 6y. 6y. E por sinal, 6y ao quadrado, né? Pois, peço desculpa. Isso. Vai diminuir um aqui, né? Isso. Então, ficou 6ty ao quadrado e aqui igual. 6ty ao quadrado também. Então, eles são iguais. As derivadas são iguais, logo, nós estamos tratando de uma equação exata. Então, aqui surge o argumento. Vamos lá. Como as derivadas são iguais, significa que existe uma função que gerou tanto m quanto n. Ela é dada por... É dada da seguinte forma. Essa função que o teu professor gosta de chamar de φ é desse jeito. E a parcial de φ em y é o n. Beleza. Então, nós olhamos novamente para a nossa querida equação diferencial e substituímos o que é m aqui. O que é m, né? M é... Esse cara, eu vou simplesmente copiar aqui, para não perder tempo. E embaixo vamos colocar o outro. Que é n, vamos ver. N é esse aqui. Então, note que aquelas primeiras derivadas ali, elas foram feitas só para você provar que a equação é exata, tá? Tu não vai usar elas. É só uma prova, na real. Então, agora você tem que integrar. Então, eu vou pedir, por favor, e vou te dar uns 3 minutinhos para isso, para tu integrar a primeira e a segunda. Tá bom? Ok, está bom. Quando você terminar, eu vou te pedir para me mandar uma foto no WhatsApp da tua conta, pode ser? Ok. Ok.
Oi, eu voltei. Tá com alguma dúvida sobre a resolução da integral? Posso mostrar uma fotografia para ver se Claro, estou aí no bom caminho? pode sim. Não sei se. Não sei se estou a ir no bom caminho, na boa direção ou não. Aí está. Você tentou integrar o primeiro, então. Vamos ver se eu entendo o que aconteceu. Tá estranho aqui porque você tentou utilizar a regra da integração por partes, né? Sim, não devia ser. Não, não é necessário, não. Não é necessário, não. Porque a outra parte é uma constante. Não. Isso, exato. Então, o que vai Estupidez. acontecer? Olha só, vamos lá. Vai ficar simplesmente assim, ó. Φ vai ser igual a integral desse cara. Esqueci-me que isto não era. Bom, é uma parte em uma constante. Estupidez. Isso. É mesmo falta de. Bem, tu integra só o t, né? Então, como nós temos t ao quadrado aqui, vai ficar 3 vezes t ao cubo. Bom, ainda por cima 3. estava a tendo em conta que era em relação a t. Ainda por cima integrei uma parte, fiz uma parte em relação a Sim, t, outra parte em tu relação integrou em ao y, estava errado ali. estupidez. Tudo bem. Termine aí, e daí quando terminar me fale. Ok. Você mora em qual parte de Portugal aí, Vasco? Eu nasci no centro de Portugal, numa pequena vila chamada Sertã. Cresci numa outra cidade pequena também, chamada Porto Alegre. Ah, Vivi talvez 12, 13 anos em Lisboa e estou agora há 5 anos a viver em França. você está na França agora. Estou a viver no sul de França neste momento. Ah, bom.
Legal. Porto Alegre, aqui no Brasil também tem uma cidade bem importante chamada Porto Alegre, aqui no sul do Brasil. Eu sei. É Porto Alegre, são duas palavras, não é? Aham. Pois aqui é Porto Alegre, tudo junto. Com Tudo junto. um A no meio. Tu deve saber também que tem um time aqui no Brasil que tem teu nome, né? Vasco da Gama. Isso. Meu time de infância, por sinal. Mas por acaso confesso que não sei qual é que é a cidade. É de qual Bem, cidade? O Vasco? O Vasco da Gama, ele é do Rio de Janeiro, né? Ok. Mas aqui no sul do Brasil, como não tinha uma televisão local, acabava passando jogos do Rio de Janeiro, e daí o pessoal aqui do sul torce muito para os times de lá, né? Então, meus pais são vascaínos. Ok. Qual é a sua cidade? A minha cidade é Joinville, fica no sul, é uma cidade de, vamos dizer assim, tradição alemã. Tradição alemã? Isso. Tem muito alemão aqui. Quem vem aqui não acha que é padrão Brasil, sabe? O pessoal aqui não gosta de carnaval, o pessoal aqui é muito loiro do olho azul, bem diferente do que a gente está acostumado. Ui, não gostam do carnaval aí? Aqui não. Uhum. Isso é muito estranho. Fora do padrão, né? Pois é. O que é que eu perdi aqui? Portanto, eu aqui mantenho alguma coisa. Integral, salve. Vamos ver. Agora parece mais coerente. Ok, aqui você fez a parte do Y. Então, isso. Aí você comparou, exatamente, é isso aí. Essa é a resposta. Perfeito, meu amigo, perfeito. Chegamos na resposta aqui de uma equação exata, beleza. Então, as equações exatas, elas seguem esse padrão. Nada demais aí. Uma vez que segue aquela regra lá, se as derivadas, teste lá no começo, forem iguais, fechou. A conta vai sair de um jeito até fácil. E a maioria das equações que aparecem, elas são assim, elas são equações exatas.
principalmente aquelas que tu vai acabar utilizando equações diferenciais parciais lá, que é uma matéria um pouco mais avançada. Então é bom saber isso. Agora, ocorre que às vezes aquela derivada inicial não é igual. Pode ser que não seja. Então, o que acontece? Tu vai ter que utilizar de alguma técnica para transformar elas numa equação exata. Que nem lá no caso não homogêneo. De certa forma, a gente multiplica o fator integrante para transformar ela numa equação homogênea, de certa forma. Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai procurar um fator integrante para transformar ela numa equação exata. Então, às vezes, né, ele está dizendo aqui, a derivada não bate, mas tudo bem. Não é porque ela não bate que não dá para resolver, vai dar para resolver sem problema. Só que tu vai ter que utilizar aqui do fator integrante novamente. Aí que tá. O fator integrante, lá naquele caso anterior, quando a equação ela era não homogênea apenas, estava bem fácil de fazer. Era pegar aquela integral e fazer. Agora a gente vai ter que tomar cuidado. Porque nem sempre a equação é a mesma. Tu vai ter que fazer uma análise para ver qual equação, qual fator integrante resolve a tua equação não exata. Então, aqui começa a ficar barra pesada do assunto, sabe? Porque tem 3 tipos de fator integrante. Tem o fator integrante dependente de y, de t e de t vezes y. E aí é tenso. Vamos ver aqui como ele resolve a primeira. Fazemos a derivada do termo que não está com o y, derivamos eles em y, deu isso, e aqui derivamos em t, deu isso. Notamos que não é igual. Então, a gente vai propor que, multiplicando uma função dos dois lados, vai se tornar exata. É uma proposição. Você vai bater. Qual função deve ser, etc. Daí, aqui, ele vai mostrando que... ele supõe, né? Suponhamos que queremos que dependa só de t. Poderia ser outra coisa. Poderia depender só de y ou de t vezes y. Então, eu, no fundo, está a fazer um teste. Exato. Eu acredito que ele saiba que tem que multiplicar por t, mas a ideia é, você tem que testar, realmente. Então, às vezes é de olho, sabe? Tu tira assim de vista. Por exemplo, eu não estou bem de vista hoje. Eu não sei pelo que eu chutaria. Agora que ele falou que tem que chutar por t, tudo bem, mas eu não saberia se seria por t ou por y, ou por t vezes y. Mas vamos lá. Ele supôs uma função que depende só de t. Perfeito. Então, aqui ele vai desenvolvendo, tal qual lá na parte de cima do PDF, ele primeiro mostra aqui como resolve, depois ele te dá a fórmula geral, né? Então, aqui ele está pegando aqui a parte que estava multiplicada ali do lado esquerdo, aqui, e deriva, e beleza. Aqui ele encontrou, assim, de uma forma bem rápida, que a função é e de t. Só que, novamente, né, nem sempre tu vai ter algo tão auto-evidente. Nem sempre é e na t. Às vezes é uma função mais difícil. Então, tem uma fórmula que, querendo ou não, a gente tem que decorar para saber qual é o fator integrante. Então, agora que a gente tem o fator integrante, o que a gente faz? Multiplica dos dois lados da equação diferencial. Como um lado é zero, nunca muda, né? O que muda é só o lado esquerdo. Então, uma vez que a gente encontrou o fator integrante, se ele estiver certo, a gente faz o teste e nota que as derivadas são as mesmas. Tá? Aqui ele nem testou. Ele já está dizendo, ó, a equação é exata. Ele deveria ter testado. Se tu testar aqui, tu vai ver, né? Ó, esse aqui tem que derivar em y. Então vai ficar y e de t mais 2 vezes 2 elevado a t. Aqui tu vai derivar em y. Vai cair o 2 aqui, ó, vai aparecer o mesmo termo que apareceu aqui. Então, temos uma equação exata dessa vez. Então, agora, uma vez que a equação virou exata, é só utilizar a mesma técnica de anteriormente. Integra e compara. É isso, integrar e comparar. Beleza. Ó, aqui ele cita, não há garantia que qualquer dos dois métodos funcione para um caso geral. Então, vai depender aí da tua função. Às vezes não vai. Então,
Quando a gente tem um y aqui, ó, vamos lá, que depende de t, desculpa, nós queremos um fator integrante que depende de t, nós supomos que a resposta vai depender só de t, o fator integrante, ele fica assim, ó, e elevado a my menos nt. O que é essa simbologia aqui, esse y aqui embaixo? Né? É a derivada parcial em y. Okay? Certo. Então, derivada parcial em y menos derivada parcial de n em t, dividido por n. Então, é isso. Que nós normalmente já calculamos, já está calculada lá em cima, não é? Essa derivada parcial. Isso. A gente previamente já fez essa cima. derivada para provar se era exato ou não, né? Então, isso aqui é um Certo. resultado que a gente já tem. Beleza. Só que também não é apenas esse caso. Tem o caso do dependendo de y, que inverteu, né? Na prática, trocou o sinal, né? Aqui, agora o my está negativo, e embaixo está dividido por m, não por n, como era o caso aqui. Mas uma coisa, como é que nós sabemos depois se este método funciona ou não? Calculamos o fator integrante a partir de y, testamos e se não for exata é porque temos que testar a próxima, temos que fazer em ordem a t, é isso? Exatamente. Ok. Por isso que sempre tem que testar, depois que encontra o fator integrante nesse caso. Certo. É isso aí. Olha só o que ele fala aqui. Na maior parte dos casos, não vai existir fator integrante dependente só de uma das variáveis. Ou seja, na maioria dos casos, os casos reais, né? Que tu inventa da tua cabeça ou da natureza aí, vai depender de t e de y. Então, o que vai acontecer, né? Eu acredito que, como o teu professor não mostrou, quando ele pôr na prova, ele só vai pôr dependendo ou de t ou de y. Mas sim, existe o caso que depende dos dois. Vamos ver. Bom, depois vou ver se nos exercícios das aulas práticas se aparecem dependendo das duas ou não. Isso, vamos fazer isso. Bem, por hora que ele começou a falar de métodos iterativos, eu não estou afim de ver isso no momento, porque envolve cálculo numérico, pelo que eu estou vendo. Vamos fazer alguma questão aqui de exatas e não exatas na tua listinha. Determine a solução dos seguintes problemas de valor inicial. Aqui é PVI. Acho que aqui não tem grandes segredos. Vamos pular isso aqui. Resolva a seguinte equação diferencial. Nossa, isso aqui tá feio, hein? Não é exata essa, não? Essa, eu acho que não. Vamos tentar fazer ela, então. Cosseno hiperbólico é um negócio chato de brincar, porque a gente não... não estava a ver que era cosseno hiperbólico. Pois é, vamos lá. TV. Eu nunca sei se é melhor trabalhar com o seno hiperbólico ou com os z's, né? Porque eu acredito que você saiba que os seno e cosseno hiperbólico são somas de exponenciais, né? Isso é o cosseno de i, não é? Mais... já não sei bem. Mas é com números imaginários também, não é? Não. Isso é outra coisa. O seno e o cosseno, eles podem ser escritos como exponenciais imaginárias. Beleza. Mas o hiperbólico, não. É tudo real. Ok. Só que um é soma, o outro é diminuindo, não lembro direito. Bem, na tabela de derivadas que eu te mandei, sempre ela, né? Certo. A gente tem, eu acho, as derivadas. Ah, não tem as derivadas. Bem, vamos procurar na internet. Qual que é a derivada do seno hiperbólico? Eu tenho aqui. Vê para mim, então. Eu tenho aqui Eu acho que é tudo tipo, derivado do seno é cosseno, derivado do cosseno é seno, não troca o sinal. Eu acho que é isso. Bom, seno hiperbólico de U é cosseno hiperbólico de U. Não pode ser. Não. Isto não é seno hiperbólico, tá? SH, mas não deve ser seno hiperbólico. Desculpa. Sim. Tenho que ir ver. Então, eu como eu havia lembrado, a derivada do seno é cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, não troca o sinal. Show. Agora,
Vamos testar se essa... Então estava bem. Legal, né? Bem. Vamos testar se essa derivadinha aqui, essa equação é exata. Vamos lá. Então tem que pegar o m, né? O m aqui. O m é grande. Esse é o m. E esse é o n. Então, del m, del y. A derivada aqui do primeiro termo, né? É uma regra do produto. A regra do produto, como eu te falei na aula passada, é a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo normal, que é seno hiperbólico de ty, mais a derivada do segundo, que vai ser... Qual que é a derivada de cosseno hiperbólico de ty? Se eu estou derivando em y, vai cair um t para fora. T, y, cosseno hiperbólico ty. Pela regra da cadeia, né? Tu chama tudo que está aqui dentro de u e deriva. Depois tu deriva a função cosseno de seno hiperbólico de u, que é cosseno hiperbólico de u. Então, tem aquele termo na frente multiplicando, que é a constante, né? O t. Isso é a regra da cadeia. Se tu tiver com dificuldade disso, eu posso dar um passo atrás, tá? Mas, querendo ou não... Não, esse é fácil. É U vezes V' mais V' vezes U. Isso. Então, feito. A nossa primeira derivada está aí. Vamos ver se a segunda vai dar a mesma resposta. Temos que derivar em t. Bem, aqui nós temos uma multiplicação também, né? T multiplica tudo isso. Então, a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal, ou seja, eu vou até copiar aqui. Mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, qual que é a derivada de seno hiperbólico de ty? Eu estou derivando em t, né? Então fica y cosseno hiperbólico de ty. E qual que é a derivada de cosseno hiperbólico de y em y? É seno hiperbólico. Tem mais aqui. Ficou feio. Acho que é isso. Eu não cometi nenhum erro, é isso. Pera aí, eu estava derivando em t, não em y. Esse cara zerou. É ao contrário, pois, ok. Estava derivando em t. Então, aí mantém, e depois esse vai derivar só aquele que tem t, vai o y para fora. Isso, perfeito. Agora, olha só, parece que é igual, ou não, eu estou viajando. Esse cara é igual a esse. E é só. E é só, né? Que droga. Mas é que tem, olha só, tem esse cara aqui e esse que são iguais também. Será que eu perdi alguma coisa? Certo. Posso ter perdido alguma coisa aqui na parte de cima, vamos ver. Posso ter me esquecido. Porque tá bem parecido. Vamos derivar em y aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo normal. Eu perdi mesmo. Eu tinha esquecido de derivar esse cara aqui, ó. Eu esqueci de derivar ele. Aqui a derivada dele é cosseno de y. Esqueci, olha só. Certíssimo. Então é mesmo exato, afinal. Isso. Não, ainda não sabemos. Não, é exato assim. Sim. Aqui, esse é igual a esse. E esse igual a esse. Exato. São iguais. Parecia muito mal, mas não era assim tão mal. É. Legal, era feia, mas nem tanto. Vamos lá. Então é o seguinte: como provamos que a equação é exata, podemos supor que existe uma função que gerou as duas, tal que... Esse argumento para tu, né, não se perder, não esquecer o que está rolando. Vai ficar dφ de... A primeira é t
igual a m, e nós queremos o φ. Essa é a solução. Essa é a solução da nossa equação diferencial. Então, o que é m, né? O m, vamos integrá-lo. O m é aquela coisa horrível lá. Sim. E o nosso querido n é este cara aqui. Legal. Agora tem que integrar. Integrar isso aqui é chatinho, mas dá para fazer. Tem que lembrar que se a derivada do seno é o cosseno, então a integral do seno também é o cosseno. É isso. Eu acho que é isso. Tem que ver ali. Eu vou procurar na internet qual que é a integral do seno hiperbólico. Integral funções hiperbólicas. Integrais, funções hiperbólicas. Isso é derivado, vamos ver as integrais. Sim, é verdade. Já aqui. É? É. Eu não estou achando aqui. Não, já encontrei. É a mesma coisa igual. inverso, né? Só É a troca, mesma né? coisa. Legal. Então, acabei de achar que é isso mesmo. Então, bem, será que tu consegue tentar fazer para nós aqui a integral pelo menos da primeira? Dá y. Pode fazer no papel aí, sem pressa. Y. Cosseno hiperbólico de ty. Eu vou te falar uma coisa, esses y, esses números na parte da frente vão cortar, tá? Eles vão cortar na hora que tu chamar o argumento do seno hiperbólico de u. Porque para resolver essa primeira integral, você tem que fazer a substituição simples. Tem que fazer a substituição simples. Isso, chamando t vezes y de u.
Essas funções hiperbólicas aí eu nunca vi servirem para nada, para falar a verdade. Principalmente na tua área. Tu falou que faz coisas envolvendo computação, é isso? Pois, mas sim, engenharia informática, mas sabe como bom, é uma escola de engenharia, então é tudo igual. Sim. Mas, não faz muito sentido, se calhar. Mas... Não faz. Eu tenho um aluno da Irlanda, eu tenho bastante aluno de fora, sabe? Daí o meu aluno da Irlanda, ele também faz uma faculdade de informática e não tem nada disso. Para bem antes, assim, de onde você vai. Pois. Vamos ver. Bom, ou está tudo errado ou está tudo certo. Acho que não há meio termo. Uma das duas. Vamos ver aqui. Eu não Deixa eu percebi entender o que bem. eu tô falando ali. Vou no Python um segundo. Já percebi que é a primeira hipótese. Você fez só a primeira integral, é isso? Ah, tá. Essa aqui é outra conta. Então, a partir daqui. Vamos poder ignorar isso aqui. Então. Aí. Você integrou. Cosseno hiperbólico. E o que é isso aqui? Eu não estou conseguindo identificar. Isso aqui é um seno? Cosseno também? Cosseno. Cosseno. Ah, não. Peço desculpa, eu fiz as duas, eu fiz o M e o N, uma em baixo e outra em cima, não escrevi. Ah, tá. Essa aqui é a integral da primeira. Ah, tá. Já está integrado aqui. As duas vão dar cosseno. É isso. As duas vão dar cosseno que tu chama de U que está dentro, né? Vai para baixo, corta. Sim, não escrevi, foi que um era o M, o outro era o N. E agora a segunda, vamos ver o que dá na segunda. Você tem que integrar em Y. Então, vai ficar cosseno, vai cortar. E a hora que você integra ali, vai ficar seno. Isso, mais uma função de t. E daí, por comparação, você diz que é cosseno, que é seno, que é cosseno de y, mais c, porque não tem uma função de t, né? O princípio é isso. O princípio é isso. Isso aí, certinho. Gostei de ver. Feito. Barrinha Isto pesada. tem soluções, eu penso. Não, mas é isso mesmo. Não tem resolução, mas tem solução. É que às vezes, na resolução, a conta vai estar organizada de um jeito diferente. Então, sabe? Sim. Importante é saber fazer o mecanismo ali. O mecanismo, você me parece estar seguro fazendo. É isso que importa no momento aqui, claro. Na hora de parar as pontas para a prova é outra história.
Vamos fazer essa 4 aqui que ela parece feia. Determine a constante alfa para a qual a equação diferencial seguinte é exata. E resolva. Do jeito que está, ela não é exata. Mas vai existir um alfa que torna ela exata. Essa aqui... Um alfa, ok, é uma mais constante, fácil. não é um fator integrante, é uma constante. A constante. Eu acredito que seja um número, mas pode ser um T ou um Y também, alguma coisa do gênero. Não, diz constante e quando diz alfa é porque é um Isso. número. Qual que é a tua estratégia para resolver isso aqui? Bom, para já fazer a mesma coisa, derivar dos dois lados. Começa derivando, exatamente. Vamos lá. O primeiro carinha aqui é o M, né? Então ele vai ser derivado em T. Y. O M é em T. Não, é em Y, desculpa, tu tá certo. É em Y. Boa, isso aí, me corrija mesmo. Derivada do primeiro vezes o segundo normal. Então esse é o primeiro, esse é o segundo que eu tô falando. Y mais alfa e na alfa T ao quadrado Y. Agora vem a parte chata. Tem que derivar a parte de dentro em Y. Mais TY. Vamos derivar. A parte de dentro dá 1. Esse primeiro termo é 1, derivado. E o segundo em Y aqui. Então, o que vai acontecer? Todo mundo que está junto com ele vai para fora multiplicando. Vai ficar alfa ao quadrado, T ao quadrado, E na alfa, T ao quadrado, Y. Beleza. Alguma dúvida nessa derivada? Não. Tá bom. Portanto, está quieto, deriva está quieto. É ao contrário. Isso. Derivada da primeira vezes o segundo normal, é isso? Derivada da segunda, tá aqui, vezes o primeiro normal. Beleza. Agora vamos derivar esse cara aqui em P. Isso. Então vai ficar pela mesma história, derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, T ao quadrado. Y. Bem, eu estou derivando em T, então vai ficar zero isso aqui. E derivando em T, então vai cair a derivada do de cima, que é 2 alfa T Y e na alfa T ao quadrado Y. Beleza. Temos as duas derivadas e elas não são evidentemente iguais. Só que controlando o valor do alfa, elas se tornam iguais. Então, surge a pergunta, vou te fazer essa pergunta. Qual deve ser o alfa para que as duas derivadas sejam iguais? Vou dizer 1. Acho que não, né? Mas pode ser que seja, não parei para ver bem aqui. A questão é o seguinte, do jeito que está exposto, talvez seja meio difícil de ver mesmo. Então, não, se calhar estou a trocar, estou a tentar igualar do lado oposto. Estou a tentar comparar as coisas erradas. Não. Aí está o T ao quadrado. Espero não ter errado nenhuma conta, né? Se eu errei, ferrou. Acredito que abrindo assim fica melhor de comparar.
dá para deixar igual, porque nós temos ty aqui, ty aqui, 2ty aqui, então essa parte já está igual. Agora, existe uma regra importante na matemática, que é o seguinte, não tem como tu gerar não tem como tu somando t mais t mais t mais t, tu gerar um t quadrado. Então, onde tem t quadrado, só pode ter surgido de um t quadrado também. O que eu quero dizer? Primeiro, eu acho, sim, no primeiro momento, que não dá para juntar isso com isso. Então, a gente vai ter que fazer alguma comparação aqui. Por exemplo, esse termo aqui, olha só, ele não tem y, tá vendo? Uhum. Só se o alfa depender de y, mas eu não sei se ele depende. Então, esse termo aqui, ele tem que ser comparado com esse aqui, eu acho. Que também não tem y. Então, isso quer dizer que seriam 2. Pode ser, vamos ver. O problema é que aqui, olha só, não é 2, né? Porque aqui nós temos t ao cubo e aqui t quadrado e aqui t ao cubo. Só se eu errei alguma conta. Será que eu errei alguma conta? Não sei, posso ter errado. Eu errei. Aqui não é t ao quadrado, é ao cubo. Porque esse t aqui, quando multiplica por esse, fica t ao cubo. Ok, é desdobrar, certo. Isso. Então agora dá para fazer a comparação. Falou que o alfa é 2, né? Do primeiro ali parece que alfa é 2. Não, mas não pode ser 2, porque senão fica 2 alfa. Lá em cima fica alfa. Não, mas está alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado dá 4. E aqui fica 2 vezes 2. Sim, pode ser 2, pode ser 2. É o 2, né? Por quê? Porque, bem, de toda forma tem que ser 2. Se a conta está certa, tem que ser 2, porque aqui a diferença é o 2. E aqui, o que acontece? Tem alfa ao quadrado. Se for 2 ao 2, quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. e ali também dá 4, exatamente. Então, por isso que o alfa é 2. Show, essa foi tensa. Já chegamos na resposta certinha. Legal. Então, veja, note que nessa conta aqui, Vasco, a gente não usou nenhuma técnica que foi ensinada lá no PDF. O que a gente fez aqui foi uma consequência da técnica. Foi uma consequência. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente sabe que para ser exata, as derivadas têm que ser iguais. A gente sabe isso. E ele está dizendo qual tem que ser o alfa para que seja exata. Então, a gente sabe que para ser exata as derivadas têm que ser iguais, a gente compara elas e percebe, poxa, se tem que ser exata e as derivadas não estão iguais, então é modificando o alfa que elas vão se tornar iguais. Isso não foi ensinado lá no PDF, mas é uma consequência da teoria. Por isso a teoria tem que estar muito bem, sabe? Tem que estar muito bem fixa. Tá bom? Então é isso aí. Agora, vamos para a próxima. Deixa eu pegar uma barra pesada aqui. Essa aqui é boa porque ela é exata e é PVI ao mesmo tempo. Então, é aquele PVI é problema de valor inicial, tá? Então, o que acontece? Aqui, eu vou te dar... Eu preciso ir no banheiro, tá? Então, eu vou te dar uns 5 minutinhos para tu resolver isso aqui. Eu vou ver aqui e vou ver depois, né, se tá tudo certo. A dica é o seguinte, isso aqui tu vai resolver por técnicas de equação exata. Equação diferencial exata. Aqui claramente está o teu N. Isso tudo aqui é o teu M. Tá? Certo. Depois que você resolver a equação exata, você coloca a condição inicial para resolver o problema de valor inicial, beleza? Ok. Então tá, eu volto em alguns segundos. Até já.
E aí, meu amigo, essa equação diferencial é uma equação exata? Não. Não? Ixi, tem que achar o fator integrante, então. Ah, você mandou uma coisa aqui. A derivada do termo em n, que você tem que derivar em t, né? Ela... Tem que derivar em t? Esse deriva em t, esse deriva em y. Isso. Sempre confundo isso, é incrível como eu ainda confundo isso. Essa primeira derivada, a derivada do m é em y ou em t, mas a do m é... Eu estou a fazer ao contrário. A m é em y. Bom, está certo, está certo. A derivada do n deu 0. E a derivada do m em y deu 4t. Deu 4t mais 2t cosseno y. Ai, ai, ai. Olha, eu particularmente acho que tem que depender de t isso aqui. Por que eu acho que tem que depender de t?
se fosse para chutar, né, para procurar o fator integrante dependendo de t, dependendo de y, ou dependendo dos dois. Eu acho que tem que depender só de t. Por quê? Porque aqui tem y, mas não tem t. Então, talvez multiplicando alguma coisa que dependa de t aqui, transforme em exato, entendeu? Eu acho que a ideia é essa. Então, tem que procurar o fator... Eu acho que tem que começar a procura aqui pelo fator integrante dependendo de t. Como é que é a equação? Integrante dependendo de t? Essa aqui, ó. Então, é só colocar as contas que a gente já fez, né? E tem um detalhe importante aqui, eu acho, se eu não estou enganado. Essa integral, ela tem que ser uma integral que dependa só... Ah, não, pera, estou falando besteira, deixa pra lá. Vamos fazer a conta aqui, vamos ver se bate. Às vezes não dá para integrar, né, dependendo do n. Esse é um detalhe para você escolher ou não, né, qual tipo de fator você quer. Então, my aqui... tu tem que ter uma coisa em mente, né? Veja, o fator integrante ele tem um símbolo muito claro aqui, ó. Ele depende só de t. Então, se tu resolver essa conta aqui e tiver algum y, tá errado. Ele tem que depender só de t. Ok? Então, vamos lá. My. Qual é o nosso my? É 4t mais 2t cosseno y. E o n? Qual é o n? O n é... Peraí, tô falando besteira. Não, tô certo. O n é 2 cosseno y. O n é 2 cosseno y. Então, salvo algum engano meu, temos um problema aqui. Que ficou aparecendo y. Não pode aparecer y. Então, eu estava errado. Não se resolve desse jeito. E provavelmente também não vai se resolver do outro. Pode ser que se resolva dependendo de y, vamos ver. Então, essa aqui não é. Vamos colocar aqui. Não pode ser o fator integrante dependendo de t, pois a integral acabou dependente de y também. Não pode. O fator integrante tem que depender de uma letra só. Agora vamos testar o outro. Cadê o outro aqui? Aqui, deixa eu copiar ele. Só um segundo. Uma coisa, troca o sinal em cima e aí embaixo. Então, a derivada ali do primeiro é 0, né? Continua sendo 0, a gente só vai colocar o menos my aqui. Ou seja, esse cara aqui negativo. Dividido por m. E o m é um monstro. Então, novamente, né, cara? Aqui não me parece que é nenhuma dessas duas. Porque as duas ficaram dependendo de duas letras. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é a técnica dependendo de t e de y. O problema é, eu não lembro direito como é que é. Eu não lembro direito como é que é e não está no teu slide. Eu vou ter que procurar na internet aqui. Se bem que eu acho que eu lembro do nome do menino que eu ensinei isso. Então, um segundo aqui que eu pego, vai demorar menos de um minuto. Não é grave. Vamos ver aqui. Rodrigo. Vai baixar os minutos. Tô chegando, só um segundo. Talvez seja melhor procurar na internet mesmo. Vai demorar um pouco para achar os arquivos. Vamos lá.
Fator integrante. Olha, uma coisa, eu estou aqui já com algumas coisas à espera. Eu, por mim, podemos terminar assim e depois, na próxima sessão, acabamos este exercício, pode ser? Perfeito, perfeito. Enquanto isso, eu Tá vou bom. gastar esse tempo para procurar o que tu precisa, beleza? Ok, ok. Então tá bom, meu amigo. Até lá. Falou! Obrigado. Depois envio-me os horários. Os horários, o vídeo e os arquivos da aula. Beleza. Depois. Bom, tchau. Abraço. Obrigado. Boa tarde.